todo mundo está colaborando, está participando e muitas ideias estão sendo postas assim, né, para poder responder as duas questões que queremos responder. Primeira é como construir um mundo mais quente, utilizando os dois mundos, né, reunindo, associando esses dois mundos, científico e ancestral. E segundo é como fazer um processo de projeto que ponha em prática isso que a gente falou, que vai ser a parte de um exercício concreto com estudantes franceses e brasileiros na Fruta do Lobo. São 2 arquitetos indígenas, são 5 arquitetos e paisagistas, engenheiros franceses. E arquitetos, biólogos brasileiros. E a ideia é mostrar vários exemplos de coisas que funcionam. Não só constatar o que está acontecendo, que o mundo está mais quente, que temos problemas, mas começar já a mostrar exemplos que funcionam para ver quais são as soluções. A primeira coisa que fizemos, que foi a pedido da Sophie, do que estamos falando? Mundo mais quente, o que quer dizer? Qual é a temperatura? Ela falou dos acordos de Paris, que não vamos conseguir respeitar. La question de la pluie, de l'humidité, du niveau du sel des milieux. La question de la neige, beaucoup plus de neige ou moins de neige. Ela apresentou também o peso da construção de maneira bem científica, com números. Temos a prova que o planeta não pode mais fornecer esses materiais para toda a população, então temos que achar soluções. O Boris é engenheiro e arquiteto e ele trouxe a questão do risco, que também é uma questão que estamos vivendo. Aqui, os que acontecem menos, mas com uma gravidade muito maior, são os riscos que estamos falando do aquecimento do planeta e esses riscos, essas catástrofes. Muita gente acredita que tudo é aleatório na aldeia, mas não. Ao contrário, né? O local da aldeia ele é escolhido com anos de antecedência, né? Como a gente viu aqui, antes de você criar a aldeia. De fato, você constrói uma roça que é para entender a dinâmica do território. Eu venho falar sobre casas indígenas, mostrar que não é só o desenho, tem toda a tecnologia incluída numa casa indígena. Na nossa pesquisa a gente fala que é uma casa que respira, ao mesmo tempo que ele é parede, ele é cobertura. Então a cobertura nossa chega de cima a baixo. A gente colhe folha da palmeira, né? Que é buriti, uma espécie de palmeira. A gente quebra ela no meio. E aí forma como se fosse 2 camadas, né? E a gente vai repetindo o processo até cobrir a casa inteira. Quando a gente fala em trazer a sabedoria ancestral, a gente está falando de uma cultura imaterial. Quer dizer, como é que eles constroem? Como é que dentro dessas malocas e dentro dessas ocas o clima é bom, você não sente frio, você não sente calor? Como é que eles fazem essa ventilação natural? Da minha aldeia, na minha região, onde que eu moro, é palha de coco de babaçu. Cada casa que a gente faz, ela dura 10 anos, 11 anos, bem por aí, dependendo da madeira que a gente usa ela fica mais dura, mais tempo ela dura. A Amazônia teve uma contribuição importante dos povos originários, que isso está se descobrindo agora, né? Mas que sabiam viver em sinergia. Hoje começa a haver uma conscientização no lugar onde tinha que começar a ter, que é dentro do próprio Brasil, né? Porque o sul global sempre de alguma forma, adere à tendência de que o conhecimento, a evolução, o progresso vem
dos países mais desenvolvidos de maneira linear, né? Que a gente sempre recebe um conhecimento, um saber, uma tecnologia, né, que não foi produzida por nós. O Brasil é um grande jardim, então isso é uma condição que faz diferença em termos de... A própria arquitetura, a construção, os materiais, etc., eles acabaram sofrendo um nível de adaptação ao problema do sol, dos trópicos, do calor. Nós incorporamos uma série de tributos para lidar com o clima quente, o cobogó, o brissoléu, as abas largas, sistemas de ventilação, de outras culturas, inclusive, o muxarabi, etc., que foram tornando a arquitetura moderna brasileira extremamente performática. Um aspecto importante a valorar nos princípios que a gente está desenvolvendo aqui é entender a realidade local antes de propor um projeto de arquitetura. O primeiro é fazer um diagnóstico, o primeiro é tomar uma fotografia do existente. Os materiais, os modos de viver, as condições que moram as pessoas, os riscos naturais que elas têm, os materiais disponíveis, os fatores relacionados à construção. O paisagista Michel Osler, ele trouxe essa questão da escala grande, uma escala do projeto que tem que ser, não pode ser uma escala pequena, tem que sair do projeto para fazer uma abordagem muito regional, para estudar melhor, para entender melhor. E também não só na escala perimetral, mas também entrar no funcionamento da terra, no subsolo, pensar na árvore, pensar nas diferentes camadas. Je crois que le sol, c'est le départ de toute construction, de tout mode d'habiter. Donc comprendre là où on va poser le bâtiment, là où on va s'installer, par rapport à la ventilation, à l'exposition, c'est comprendre d'abord un environnement, mais c'est aussi essayer de le comprendre dans sa dimension écologique, et notamment avec son rapport avec ce qu'on appelle le vivant non humain. Un matériau renouvelable, c'est extrêmement important. Enfin, renouvelable, il y a renouvelable, mais il y a aussi les matériaux qu'on peut prendre localement aussi, hein, pour favoriser les circuits courts, etc. Donc, quelques exemples, oui, bien sûr, mais disons qu'il y a des contre-exemples aussi. C'est-à-dire qu'utiliser du bois dans les régions où il n'y a pas de bois... A Sophie Moreau, engenheira arquiteta do CSTB, que é o Centro Científico e Técnico da Construção, um centro científico do Ministério, ela fala o que fazer, como fazer. Então, são métodos de reciclagem, de utilização de materiais diferentes, de trazer outro tipo, de trazer o material ecológico. A Carta da Oca, escrita, elaborada na Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz para a 14ª Bienal de Arquitetura de São Paulo. A resposta aos desafios climáticos depende diretamente das especificidades de cada território. Foram propostas duas diretrizes: territorializar, levar em conta as particularidades locais e estudar o problema por meio do projeto concreto. Desenvolver o projeto florestal já iniciado e realizar um projeto de ocupação humana através do programa de ecoturismo e centro de pesquisa. Aí não se tem arquitetura que vai ser capaz de resistir aos impactos das mudanças climáticas. Então, esse clima de laboratório, né, que esse grupo instala nesse workshop, nessa oficina, é muito importante. Eu acho muito rico essa oportunidade de ter essa troca. E tem um caso concreto, né, uma situação concreta, como essa reserva, né, que vai passar por uma transformação, isso é de uma riqueza enorme. Então, que como Bienal a gente poder ter acolhido esse primeiro encontro é muito importante para nós. Todo esse trabalho, trabalho da oficina que tenta responder a pergunta o que fazer e como fazer, qual é o método de projeto,
ele vai ter uma concretização bem específica lá no terreno da Fruta do Lobo, que vai ser um workshop, um trabalho de ateliê com estudantes e especialistas pluridisciplinares e também com arquitetos indígenas que vão trazer os saberes ancestrais para eles serem hibridados numa resposta só. São 10 dias de projeto, vamos ver o que dá. Eu acho que vai ser muito bonito, mas a gente em seguida quer replicar em outras situações. É que não era só plantar uma floresta. A primeira coisa que foi colocado é justamente se apoiar nesse trabalho de reflorestamento para engajar questões sociais, culturais e para definir uma nova cultura de projeto que pode ser pertinente em relação aos desafios que temos no século que vem. Eu acho legal essa Fruta do Lobo, que era uma floresta, que ela está se abrindo para coisas que a gente nem sabe. Eu sei que todo dia tem uma coisa nova que a gente tem vontade de fazer.